Nos últimos dias estamos vendo que a República Popular da China vem desafiando Taiwan, fazendo manobras militares dentro da zona aérea da ilha e mostrando a sua vontade de invadir o país. Mas o que realmente está acontecendo lá? Bom, antes disso, é preciso fazer algumas explicações. Se por algum motivo você não conhece Taiwan, Taiwan é um país localizado no continente asiático, com a maior parte do seu território sendo apenas uma ilha, a Ilha de Taiwan, ou Ilha de Formosa, que fica no Mar do Sul da China, que, obviamente, fica no sul da China. Tudo bem, mas o que isso tem realmente a ver com a China? Para saber disso, temos que voltar algumas décadas no passado. Durante o começo da metade do século XX, a China estava em uma guerra civil. Para resumir, tínhamos dois lados: o Partido Comunista Chinês, que queria a instauração da República Popular Chinesa, e a Kuomintang, que queria a instauração da República da China, ou seja, comunistas apoiados pela União Soviética e nacionalistas anticomunistas apoiados pelos Estados Unidos. Depois de alguns anos nessa guerra, a RPC, a República Popular, conseguiu derrotar a Kuomintang e sair vitoriosa. Mas isso era apenas no território continental chinês, porque os líderes que governavam a República da China fugiram para a ilha de Taiwan. E mesmo sem fazer alguma paz oficial ou algo assim, a RPC nunca conquistou inteiramente a ilha. Então nós temos essa situação onde existem dois países que tentam anular um ou outro. A RPC diz que Taiwan é uma ilha rebelde, mas que continua sendo parte da China, e Taiwan diz ser a real China e clama que todo o território continental pertence a eles. Então, nenhum país reconhece o outro, e qualquer país que reconhecer um, não pode reconhecer o outro. Durante todo esse tempo, desde o fim da Guerra Civil até hoje, os dois países não chegaram em algum acordo, então a rivalidade entre os dois sempre existiu. Mas a briga não se resume a uma China tentando ser a real China. Como eu disse, Taiwan fica no Mar do Sul da China, uma região que é disputada não só pela RPC, mas por todos os países que têm contato com o mar. Essas disputas já existem há um tempo e seria um assunto inteiro para outro vídeo. O importante é saber que os chineses mostraram seu interesse em controlar o Mar do Sul da China, principalmente durante a década de 2010. Isso porque o local é muito utilizado pelo comércio global. Não só isso, mas acredita-se que há várias reservas de gás natural e petróleo para ser explorado no mar, o que torna a região crucial para a RPC. Tão importante que eles fizeram literalmente ilhas artificiais para aumentarem sua influência na região. É importante dizer que durante os anos 90 e 2000, os dois países começaram a se aproximar, fazendo parcerias econômicas e de infraestrutura, e até chegando a negociarem o Consenso de 1992, que basicamente transformaria Taiwan em uma região de administração especial, com essa política sendo chamada de um país, dois sistemas, como o que já acontece em Hong Kong, mesmo que isso não tenha dado muito certo. Mas as coisas mudaram nas eleições de 2016. Em Taiwan, os dois principais partidos políticos são a Kuomintang, que são mais amigáveis ao Partido Comunista Chinês e tentam chegar em algum acordo com a China continental. O outro partido é o Partido Progressista Democrático, que, em contrapartida, não acredita mais que Taiwan deva continuar sendo a República da China, mas sim se proclamar um país independente, sendo apenas a ilha de Taiwan, o que a RPC despreza totalmente, fazendo constantemente ameaças a Taiwan caso se declare um país independente. Mas, pelo azar da RPC, o Partido Democrático venceu a eleição, o que fez as relações entre os dois países piorarem muito, mesmo com a presidente Tsai Ing-wen ainda tentando se reconciliar com a RPC. As coisas pioraram ainda mais em abril de 2018, quando a Aliança de Formosa foi criada com o intuito de fazer um referendo para a independência de Taiwan. Isso fez com que a China pressionasse o país a não fazer isso, chegando até a fazer exercícios militares em volta da ilha. Durante os protestos de Hong Kong em 2020, as medidas de repressão contra os manifestantes fez com que a opinião pública de Taiwan ficasse cada vez mais contra a RPC. Junto com isso, a pressão da RPC contra a entrada de Taiwan na OMS, mesmo com a pandemia, fez a situação piorar ainda mais. E agora as coisas parecem estar se escalando. A China continua constantemente fazendo ameaças à ilha. Durante o ano de 2021, a RPC quebrou recordes em números de aviões que fizeram manobras militares
em volta de Taiwan e até dentro de sua zona aérea. E dentro da própria China, as coisas ficaram rigorosas, chegando a declararem que pessoas que apoiarem a independência de Taiwan serão presos ou não poderão entrar no país. E agora a RPC mostra seu interesse de conquistar a Ilhas de Pratas. E a hipótese de uma invasão comunista está se provando cada vez mais provável. Mas segundo Taiwan, a invasão não aconteceria antes de 2024, ou seja, até o fim do mandato de Tsai Ing-wen. Esse expansionismo vindo dos comunistas não é exclusivo a Taiwan. Outro país mais ao norte que sofre com essa agressividade da RPC é o Japão. A China recentemente mostrou interesse em ilhas japonesas ao sul do arquipélago japonês, justamente quando foi descoberto reservas de gás natural e petróleo na região, além de vários outros países que estão no Mar do Sul da China que sofrem com essa mesma agressividade da RPC. Claro, temos os Estados Unidos, que querem diminuir e acabar com a dominância comercial chinesa no mundo. E também a Austrália, que começou a brigar com força com a China após as manifestações de Hong Kong, da pandemia e da briga comercial entre os dois países. Essa agressividade fez com que muitos desses países declararem que, em caso de uma guerra com a China, estarão ao lado de Taiwan e defenderão a ilha. Mas por que agora? Não sabemos exatamente muito bem o que aconteceu para a China começar a ficar tão agressiva recentemente. Mas claro, podemos fazer especulações sobre isso. A primeira teoria é que Xi Jinping estaria sentindo que seu governo está enfraquecendo. Ainda mais que em 2022 acontecerão as eleições do Partido Comunista Chinês. E este é o seu último mandato. Bom, era. Enquanto já estava editando o vídeo, saiu uma notícia que foi aprovada na China uma resolução histórica. E o que isso quer dizer? Bom, durante a história da China comunista, isso só aconteceu 2 vezes. A primeira durante o governo de Mao Zedong, que basicamente fez ele governar até a sua morte. A outra foi durante o governo do sucessor do seu sucessor, Deng Xiaoping, que também fez com que ficasse no poder até o fim de sua vida. Depois disso, as facções dentro do Partido Comunista decidiram que as coisas iriam mudar, e agora o líder supremo seria eleito pelo partido. Então os mandatos iriam alternando, mas agora podemos ver que isso acabou, e agora Xi Jinping provavelmente vai governar a China até o fim de sua vida. Mas isso não impede seu governo de ser derrubado por forças dentro do Partido Comunista. Então, voltando para a teoria, e com a crise da pandemia, a economia estaria diminuindo. Também, a China mostra estar em uma crise energética severa. Com isso, o descontentamento da população estaria aumentando. Então, para desfocar a mídia e a população dos problemas internos, Xi Jinping começou a aumentar as brigas em Taiwan, para criar um sentimento de um inimigo comum no país. Assim, com as atenções viradas para a ilha de Formosa, ele aproveitaria para fazer algumas mudanças internas e consolidar ainda mais seu poder. A segunda teoria seria que esse aumento da agressividade chinesa teria sido um efeito do que aconteceu no Afeganistão em 2021. Se você não sabe o que aconteceu lá, vou explicar de uma maneira bem resumida. Depois dos ataques às Torres Gêmeas, os Estados Unidos declararam guerra contra o terror, o que levou a eles ocuparem o Afeganistão para estabilizarem o país. Isso durante 20 anos. Até que no final de 2020, o ex-presidente Trump anunciou a retirada das tropas americanas do Afeganistão. E no governo Biden, nesse ano, a retirada foi executada. Mas acabou sendo um completo desastre, porque logo após os americanos saírem de lá, o Talibã, um dos grupos que os americanos estavam lutando contra, tomou o poder no país. Esse acontecimento fez com que os Estados Unidos fossem muito criticados, e com isso a China teria visto que os norte-americanos estão enfraquecidos e incapazes de protegerem seus próprios aliados, ou seja, incapazes de protegerem Taiwan. O fato é que, independente disso, a China já anunciou suas ambições de se tornar no futuro a única hegemonia global. Isso por si só já significaria o fim de Taiwan e até do conflito no mar com os países do Mar do Sul da China e o Japão. Agora só nos resta esperar para ver o que vai acontecer. As tensões vão apenas se resumir a ameaças, ou será que a China vai conseguir pressionar Taiwan para se render? Ou até as coisas se escalarão para uma guerra? Bom, por enquanto, isso vai da sua opinião.